Olha, minha gente, eu sei de muitas pessoas que têm filhos que são elétricos. Aliás, muitas vezes dizem para esses pais, seu filho é hiperativo. Mas existe uma diferença entre hiperatividade e excesso de energia. Hoje nós vamos abordar esse tema e vamos falar sobre déficit de atenção. Estamos recebendo Marcela Mello, é neuropsicóloga, e Sérgio Rosa Júnior, psiquiatra. E é uma abordagem interessante. Eu vou começar pela psicóloga, porque eu acho que a coisa começa mais ou menos pela psicologia, né? Sim. Depois, se necessário, chega até o psiquiatra. É por aí? Perfeito. Então vamos lá. Marcela, conta pra gente. É a mesma coisa? Eletricidade e hiperatividade ou tem diferença? Tem diferença. A criança, na verdade, ela tem a energia dela, né, do processo de desenvolvimento natural da criança, e a gente tem o hiperativo, que é o excesso dessa energia, dessa carga de energia, que provavelmente acompanha com outras causas também, que é o que a gente fala do déficit de atenção, outras comorbidades. Então, a sintomatologia é um pouquinho diferente. E às vezes isso é confundido na escola. Muito. Né? A orientação acaba sendo afetada. E até pode existir bullying, né, entre as crianças, né, o hiperativo ou o elétrico ser discriminado pelo grupo. Pode sim. Tem essa questão também da educação dos pais, né? Se é uma criança muito permissiva, por exemplo, pode ser uma criança um pouco mais agitada que não tenha necessariamente a ver com a hiperatividade, né? Porque esse processo da hiperatividade, do déficit atencional, tem a ver com um processo maturacional do nosso cérebro que é diferenciado. Então, como eu disse, a sintomatologia é totalmente diferente. E pode, porque a criança tem dificuldade de interação social, ela tem dificuldade de prestar atenção na aula, ela acaba atrapalhando os coleguinhas, né? Então, assim, acaba acontecendo esses prejuízos, sim, dentro da interação social. E aí, a educação tem que ser em apartado ou não pode tirar do grupo? Tem que ter algum tipo de orientação, tratamento? Como é que se faz a compensação desse excesso de energia diante do grupo? Na verdade, assim, o posicionamento da escola é um pouquinho diferente, né? Não tem como a gente dar uma atenção exclusiva para aquele aluno, eu entendo, são muitas crianças dentro de sala de aula, mas a gente dá algumas sugestões de modificação do ambiente lá. Então, por exemplo, não é uma criança ou um jovem que possa, na verdade, ficar no fundo da sala, no meio da sala, ele tem que estar na primeira carteira da sala de aula. Em vez de colocar todos os amigos próximos em volta dele, deixa os amigos distantes, porque ele já tem uma dificuldade muito grande de estar ali. Então, se eu coloco ele com mais estímulos que ajude ele a sair daquele foco atencional, aí vai ficar mais difícil. Dá atividades para ele fazer, então se ele conseguiu terminar de fazer uma atividade mais rápido com os coleguinhas, deixa alguma outra atividade de stand-by ali para ele, pode ser um desenho, pode ser qualquer coisa, porque ele termina e os coleguinhas ainda estão em processo, justamente por essa velocidade de processamento acelerado. Tá? Doutor Sérgio, o tratamento para uma situação dessa, para compensar isso, né? Ou descompensar isso, existe alguma indicação medicamentosa? Sim, com certeza. O tratamento ele se baseia assim, na intervenção medicamentosa, tá? A primeira linha no tratamento medicamentoso são os psicoestimulantes, tá? Claro que precisa antes disso passar por uma avaliação profissional, multidisciplinar, então cabe ao psicólogo, até mesmo aos professores, né, reconhecer, perceber que há uma alteração nesse contexto da atenção, da hiperatividade em si, né, e aí fazer o encaminhamento. E o tratamento se faz, sim, na grande maioria das vezes, com uma intervenção medicamentosa, associado, claro, sempre a uma boa psicoterapia, a um acompanhamento psicopedagogo também, psicopedagógico, né? Então, é montado dessa maneira, a arquitetura do tratamento. Agora, eu vou me posicionar aqui como alguém da escola, porque eu acho que pai e mãe nenhum gosta de ouvir dizer que o filho tem déficit de atenção ou é hiperativo. Aí como é que tem que ser isso? Porque a escola
tem lá suas responsabilidades também, né, Marcelo? Sim, com certeza. O papel da escola é informar os pais que está havendo uma dificuldade por parte desse aluno, né? Então, olha, ele está com dificuldade de manter a atenção em sala de aula, em focar... Não precisa falar hiperativo Não, de e jeito tem nenhum. déficit... Colocar o rótulo já, né? Não, Não. vamos com calma, né? E nem pode, porque às vezes até a própria escola está com essa dificuldade com o aluno, né? Seja o adolescente, seja a criança, e às vezes nem é a hiperatividade, às vezes é só uma questão de comportamento mesmo, né? Então, o que essa criança faz em casa, como que os pais educam, isso tudo também se reflete na escola. Então, a escola se posiciona com relação aos pais, que está havendo uma alteração comportamental, e aí esses pais podem levar até um profissional, e devem, para poder fazer uma avaliação adequada e diagnosticar isso, né? De uma forma correta. É porque eu vejo muita gente aí achar que não existe essa história do TDAH, isso é frescura. E não é, né? É uma coisa que pode até se tornar bastante grave na evolução sem acompanhamento. Sim, uma criança não diagnosticada, uma criança não tratada, quando não faz a abordagem terapêutica de maneira correta, ou muitas vezes a gente vê que nem se faz isso, né? Certamente vai tornar-se um adulto com prejuízo, claro, no seu desenvolvimento social, ali na sua interação. É um adulto que com bastante dificuldade no emprego, em manter-se as relações. Pode ser uma pessoa considerada imatura diante de alguns comportamentos já na fase adulta? As pessoas até rotulam e colocam e observam esse tipo de né, imaturidade, vamos dizer assim. Mas a maturidade, ela se desenvolve. A maturidade aos seus, né, dentro do contexto da maturidade mesmo em si, sim, é normal. Mas acaba sendo um adulto impulsivo. É uma característica peculiar do adulto hiperativo, que na grande maioria das vezes se inicia lá na fase infantil ainda, né, na fase da infância, e o adulto ele perde um pouco da hiperatividade em si, pelo próprio desenvolvimento cortical, né, do sistema nervoso, e aí começa a se manifestar algumas coisas do tipo impulsividade, dificuldade de manter o foco, né, e aí as pessoas às vezes rotulam como imaturos ou pessoas que não têm capacidade de fazer, cumprir com as tarefas, né? É um adulto que tem bastante dificuldade com horários, é um adulto que tem bastante dificuldade com regras de maneira geral, em que exige uma certa atenção, em que exige um certo elaboramento na questão dos detalhes, voltado para a atenção, propriamente dita. Marcela, a psicologia, a neuropsicologia, detecta sinais dessa situação? Sim. E eu vou pedir para a gente falar sobre isso, então, na sequência da entrevista, para que a pessoa de casa veja aí se dá para observar alguma coisa que esteja fora dos trilhos aí, num ponto de ajuda a ser mais imediata, né? Estamos conversando a respeito de déficit de atenção e hiperatividade. Estamos recebendo Marcela Mello e Sérgio Rosa Júnior, que voltam já já para trazer informações importantes para você. Hoje nós estamos falando aqui sobre déficit de atenção e hiperatividade, né? Muitas vezes a gente olha, vê que está havendo alguma coisa meio estranha, mas é nosso filho, é duro, né, da gente chegar e falar, não, sei lá. A gente não gosta, né? Para nós, o nosso filho é o melhor do mundo. Até aquela história da coruja com a águia, né? Sim. Olha, você não come meus filhotes não, que eles são lindos, estão ali no ninho. A águia chegou e achou que era tudo feio e comeu, pensando que não era o filho da coruja. É por aí que a coisa funciona. Eu tinha deixado aqui para a doutora Marcela Mello, neuropsicóloga, né, uma pergunta quanto à possibilidade dos sintomas de hiperatividade e déficit de atenção serem detectados de imediato num ponto em que o apoio, a ajuda seja mais eficaz.
Sim. Na verdade, até quando os pais surgem, né, com essa criança ou com esse adolescente no consultório, uma das coisas que a gente posiciona esses pais é a respeito da avaliação neuropsicológica que vai ajudar o médico, né, a conseguir fechar esse diagnóstico, porque nós não fazemos o diagnóstico, nós levantamos uma hipótese que é diagnosticada pelo esse médico. E nesses relatórios neuropsicológicos, nessas avaliações, a gente consegue observar e mapear as funções cerebrais e entender um pouquinho o que está sendo alterado ali, com relação à questão, com relação ao controle inibitório. Então, a gente tem toda uma alteração no nosso processo maturacional neurológico, que inclusive, como o doutor estava explicando, o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, ela tem um desenvolvimento mais tardio na pessoa portadora de TDAH e é um pouquinho diminuído frente às pessoas consideradas normais. E, paralelo a isso, a gente tem um dado muito interessante de que as pessoas portadoras de TDAH são extremamente inteligentes. Então, o QI é extremamente elevado nessas pessoas. Então, não é questão, como a gente estava falando sobre a parte da maturidade, né, que vocês estavam comentando, é um adulto que é irresponsável. Não, ele não é, ele é responsável, ele é muito inteligente, mas ele tem muita dificuldade de organização, de planejamento, de impulso, então ele acaba se atropelando por causa dessa dificuldade, inclusive cortical. E se sente injustiçado muitas vezes. Muitas vezes, sim. Bom, então, diante dessa sintomatologia, né, que a gente sempre busca uma causa, é um problema genético, já vem com a pessoa, ele piora, ele agrava, ele melhora, doutor Sérgio? Então, os estudos apontam, sim, que tem um caráter genético que atua na questão do hiperativo, né? Outros fatores também influenciam, né? Há quem diga até que o meio ambiente em que essa criança se desenvolve pode até influenciar nesse desenvolvimento cortical, nessa alteração cortical, e aí a criança começa a desenvolver algumas características de transtorno de déficit de atenção. Na criança é bastante característico a gente ver que o déficit de atenção, na sua grande maioria das vezes, né, não necessariamente, mas na grande maioria das vezes, vem junto com hiperatividade. Então, a gente recebe no nosso consultório a queixa da escola falando, não muitas vezes do déficit de atenção, mas sim da hiperatividade. O comportamento. Olha, ele não para quieto, ele levanta, ele fala, elétrico. ele cutuca o da frente, ele cutuca o de trás, ele fala, né? Elétrico, exatamente elétrico. Então já é uma luz que se acende para a gente investigar e aí a gente percebe que normalmente o déficit de atenção está relacionado sim com essa hiperatividade. Fato esse que se perde, na grande maioria das vezes, no adulto. Não vai ser um adulto que cutuca o da frente e o de trás, mas acaba sendo um adulto muito mais, assim, eu diria, impulsivo, dificuldade nas relações interpessoais, dificuldade em manter-se num casamento, dificuldade de manter o emprego. Esse excesso de inteligência que a doutora Marcela falou, ele pode ser prejudicial ao relacionamento dessa pessoa com o grupo? Olha, Cataldo, eu vejo assim, dentro da minha prática clínica como psiquiatra, né? Tudo em excesso faz mal. Tudo que você tem ali em excesso faz mal. Até por ser invejado pela inteligência, né? Sim, isso faz mal. A gente vê as pessoas que têm um QI elevado e tal, é mais difícil. Porque às vezes o cara não se manca, né? Que ele está incomodando o outro, está invejando o outro, e ele continua, né? Colocando aquela... Perfeito. Então tem que haver esse equilíbrio comportamental, que é muitas vezes o que o déficit de atenção não consegue, ter esse equilíbrio. Então acaba tendo um comportamento um pouco mais fora do contexto ali, e aí as pessoas reclamam, e aí chega para nós lá. Eu diria assim, é muito mais comum a escola me mandar um jovem com a queixa de hiperatividade, e não de déficit de atenção. Tem sossega-leão para isso? O tem sossega-leão, né? O famoso sossega-leão. Eu diria que 80% das vezes, em torno de 80%, tem uma excelente resposta ao uso de medicamentos. Então, quando feito o diagnóstico correto, quando feito a indicação do tratamento correto,
a grande maioria, cerca de 80%, essa é a estatística que fala disso, né? Tem uma excelente resposta. E é aquilo que você tinha me perguntado. E aí, tem cura? Não. Tem tratamento. Tem sossega-leão. Tem sossega-leão. Marcela, papo ajuda? Ajuda. O diálogo ajuda bastante. Na verdade, no processo psicoterapêutico, a gente ajuda. Porque, de com repente, isso. o cara não tem espelho em casa, né? Não tem mamãe sincera também para dizer para ele que, né? Sim. Mas o psiquiatra, o psicólogo podem dar um toque. Olha aí, está Sim. demais, companheiro. Com certeza, a gente trabalha todos esses padrões de comportamento que são disfuncionais do TDAH, né? Não só essa parte, como você falou, da hiperatividade, mas assim, o TDAH tem muitas outras questões emocionais que a gente precisa trabalhar, como a questão da frustração, ele tem uma baixa tolerância à frustração, porque ele é muito impulsivo, então ele comete muitos padrões comportamentais que acaba que ele se arrepende depois, porque ele age e depois pensa, é diferente de nós, né? Então ele se frustra muito rápido, muito fácil. Então ele se culpa muito, ele se cobra muito, ele reclama muito sobre ele mesmo, as próprias dificuldades. Então tem a questão da estima dele, que é muito prejudicada também. Ah, eu não dou conta, ah, eu não consigo, ah, eu sou chato, ah, os meus amigos não querem estar comigo. Então a gente tem várias questões emocionais e comportamentais que são importantes trabalhar no portador. Olha, eu tenho certeza que a gente falou muito, deu dicas muito importantes, mas é claro, né? A gente não consegue também esgotar tudo que a Dona Maria, seu João, que estão lá em casa, estão na cabeça querendo perguntar. Então, por isso eu pergunto a vocês, tem algum contato que possa deixar para conversar, para as pessoas mandarem lá sua perguntinha que não foi levada aqui? Tem sim. Tem o Instagram, que se o pessoal quiser seguir também, é Psicologia em Foco, e o telefone do consultório, que é 012 99624 0304. Doutor Sérgio, tem algum contato? Tenho o meu consultório, 12 30 26 10 73. Meu e-mail, drsergiorosajunior@gmail.com. Doutor por extenso ou DR? DR. Então tá bom. Ó, muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradeço. certamente ajudou muita gente e vai ajudar mais ainda, se você precisar, entrando em contato com eles.